A nossa aula, então, ela vai ser gravada, principalmente para que vocês, posteriormente, se quiserem assistir ela novamente, tá? Então, a professora criou um canal lá no YouTube, onde eu vou postar os vídeos das aulas que a gente fizer aqui por meio do Meet. Por que no YouTube, professora? Porque aí, quando eu mandar o link para vocês assistirem novamente, quem quiser, não vai ocupar a memória do celular de vocês. E aí, tem gente que acessa no 3G ou no 4G, por exemplo, não ocupa os dados para baixar o vídeo, só acessa, assiste e depois fecha e tá tudo bem, tá? Então, eu vou tentar sempre fazer assim. Depois que encerra a aula, eu baixo o arquivo e aí, posteriormente, eu posto lá no grupo de vocês, tá? Hoje eu vou fazer aulas separadas. Eu quero saber se vocês têm disponibilidade, por exemplo, se algum dia eu marcar uma aula à tarde, por exemplo, para juntar a turma da manhã e a turma da tarde. Vocês têm? Lógico que a aula vai ser gravada igualmente. Se alguém não puder participar, não tem problema. Mas é justamente porque, por exemplo, hoje a professora Lisiane tem 15 aulas. Manhã, tarde e noite. Então, se eu ficar aqui no Meet o dia inteiro, eu também vou acabar me esgotando, tá? Então, posteriormente, eu vou organizar um horário para que vocês e a turma da manhã possam estar participando, a turma da tarde possam estar participando junto, tá bom? Então, primeiramente, eu quero mostrar para vocês. E aí vocês me dizem se vai aparecer, tá? Eu vou mostrar para vocês o material que eu já tinha enviado para vocês, tá? Que é esse aqui. Vocês estão vendo lá? Então está escrito Introdução à Primeira República ou República Velha, tá? Esse aqui é o texto que vocês receberam ou no WhatsApp ou quem pegou impresso na escola. E aí no fim tem um pequeno esquema desenhado ali para vocês, tá? Mas nós vamos pautar isso hoje tudo em slides, então não precisam ficar acompanhando o, o texto, tá? Outra coisa, também não precisa copiar nada, a não ser que queira, porque eu vou disponibilizar para vocês depois, tá? Fica mais fácil. E também no próximo texto já vai ter a outra parte do que eu vou iniciar falando aqui, certo? Sempre que vocês tiverem alguma dúvida, é só me chamar, liga o microfone, chamar a professora, eu não entendi, eu quero perguntar, ou eu quero dar uma contribuição, certo? Então, para nós não se estender muito, eu vou tentar falar rapidamente, até porque esse conteúdo aqui ele é bem tranquilo de ser trabalhado, tá? Ele vem de encontro ao que vocês já aprenderam no ano passado, que foi a formação do Império Brasileiro, todo o período que ele durou, é claro, e o fim dele também, tá? Então, quanto que durou o Império? O Império, então, durou a partir do momento que Dom Pedro I se tornou imperador, tá? Lá no dia da independência e posteriormente depois, 1822, até 1889, que é o ano em que se findou, que deu fim ao Império e começou o período que nós chamamos então de República, tá? Essa República que nós vamos estudar, ela tem um ano de início e um ano de fim. Tá, professora? Nós vivemos na República ainda. Vivemos, tá? Mas a gente divide ela em partes para poder estudar, porque as características da República que a gente vai ver aqui, embora elas sejam parecidas com o que a gente vive, alguma coisinha, é um tempo histórico diferente, tá? Então, ela vai durar de 1889 a 1930. O que significa, então, essa república agora, tá? Primeiramente, fim do Império.
O Brasil não tem mais um imperador ou um rei, como Dom Pedro II e Dom Pedro I foram chamados, tá? No caso, nós tivemos só esses dois. Outros países puderam ter muitos e muitos reis e imperadores, tá? Agora, então, nós temos uma ruptura entre o que era império e o início do que nós chamamos de república, que supostamente vai ser, então, um período mais democrático, tá? Inicialmente, nós vamos falar democrático entre aspas, porque não é exatamente isso que vai acontecer. E aí nós vamos dividir esse período em dois momentos: República da Espada e República das Oligarquias, tá? Por que esses dois momentos? Lá na folha de vocês também já tem isso aqui, tá? República da Espada. A espada, nesse momento histórico, vai me lembrar o quê? Vai me lembrar os militares. Então, não vai durar tanto tempo, vai durar 3 ou 4 anos, mas é o período em que os dois governantes que estão no poder são vindos do exército brasileiro. Primeiramente, quem são eles? Marechal Deodoro da Fonseca e Marechal Floriano Peixoto, tá? Marechal Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto foram os militares que estavam junto quando foi articulado, então, o plano e o golpe de Estado que deu fim ao Império Brasileiro, tá? Então, o Marechal Deodoro, por exemplo, ele inicia sendo o primeiro presidente do Brasil, tá? E depois se dá sequência com o Marechal Floriano Peixoto sendo o segundo. Inicialmente, os dois trabalhavam junto, tá? Então, República da Espada, militares no poder. A gente vai fazer essa alternância e essa comparação, tá? Primeiro presidente do Brasil, então, Marechal Deodoro da Fonseca. E segundo, Marechal Floriano Peixoto. Depois que esses dois saem do poder, nós vamos chamar o resto desses governos até 1930 como República das Oligarquias. O que é oligarquia? É uma palavra difícil de se falar, tá? Mas depois nós vamos ver que esse mesmo nome pode ser substituído por outros períodos, outras coisas, tá? A palavra oligarquia, ela quer dizer governo de poucos. Ou seja, quem governava o país era apenas um grupo pequeno que tinha o poder naquela época, tá? Então, oligarquia, ali diz assim, ó, a política do país era dirigida por oligarquias agrárias e por representantes civis na presidência. Ou seja, os grandes fazendeiros eram aqueles que mandavam no nosso país e comandavam todo o sistema político eleitoral, tá? Fiquem à vontade para me interromper quando vocês precisarem, tá? Eu só preciso ver se alguém está me chamando, que às vezes precisa aceitar, tá? Para entrar na chamada. Então, a suposta república iniciou, então, em 15 de novembro de 1889, o feriadão lá que a gente tem sempre em novembro. Golpe de Estado organizado pelas elites. Quem era a elite no Brasil nessa época? Os militares, a igreja e os grandes cafeicultores, tá? Porque o café, ele era o superproduto da nossa economia. Então, quem era produtor de café era muito rico nessa época. E aí nós temos, então, após a proclamação da República, o Marechal Deodoro da Fonseca assume com o apoio das oligarquias num momento que nós chamamos de governo provisório, que vai durar um ou 2 anos ali no início, e depois ele vai ser eleito, tá? Eleito para um mandato que também não vai durar muito. Uma das primeiras ações do governo novo da República é fazer o quê? É criar leis novas, tá? O conjunto de leis do nosso país nós chamamos de Constituição, tá? Então, o Brasil é um dos países que mais mexeu na Constituição desde que ele foi formado, vamos dizer assim. Ao todo, nós já temos 7 constituições,
Por que nós estamos certos? Porque cada vez que um governo mudava, ele simplesmente jogava tudo que tinha na outra fora e fazia uma nova, tá? Os outros países não. Vou dar um exemplo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, desde que se tornou independente, eles têm apenas uma Constituição. O que aconteceu é que ao longo do tempo ela foi sofrendo alterações, né? Eles não precisaram fazer uma nova, tá? Então, qual foi a primeira Constituição do Brasil? 1824, lá no governo do Dom Pedro I, tá? Inclusive, Dom Pedro I foi um cara que, apesar dele ter tornado o Brasil independente, ele foi muito criticado porque ele teria vamos dizer, todas as condições de trazer mais modernidade, mais democracia para o nosso país, e ele fez exatamente o contrário, tanto foi esse um dos fatores que ele acabou saindo do poder, tá? Esse quadrinho aqui mostra para vocês, então, as principais características da nova Constituição de 1890, proclamada, então, ainda na fase que nós chamamos de República da Espada, tá? Eu fiz 3 quadrinhos aqui para vocês entenderem o que tem de importante que dá melhor para a gente destacar, certo? Governo e Estado. O que mudou agora? Então, o Brasil deixa de ser um império e passa a ser um país republicano, com um sistema presidencialista. Numa república presidencialista, o presidente, no caso, seria eleito e acumularia as funções de chefe de Estado e chefe de governo, tá? As eleições, elas são o marco principal de uma república, porque supostamente quem estaria no poder é aquele que o povo elege, tá? Então, quando a gente tem essa responsabilidade, a gente tem que saber que só está no poder quem o povo quis, tá? Muitas vezes a gente questiona, até, enfim, no município, no estado, no país, como é que essa pessoa foi se eleger? O nosso sistema eleitoral hoje, ele é um dos sistemas eleitorais mais modernos do mundo, por exemplo. Então, a urna eletrônica é algo bastante, vamos dizer, tecnológico para a nossa era, em comparação a outros países que ainda votam em papel, tá? Então, a gente tem que ter consciência de que nós temos o direito ao voto, mas que somos nós os responsáveis por esse voto. Então, por isso que a gente sempre fala, não vendo voto, não troque seu voto por outras coisas, que é um dos elementos que nós vamos falar daqui a pouco, tá? Então, nós temos uma república presidencialista, tá? Divisão do poder, isso aqui vocês já devem ter ouvido falar. Lá, quando vocês estudaram o iluminismo, lá no 8º ano, o professor deve ter mandado alguma coisa para vocês falando de um filósofo iluminista que se chama Barão de Montesquieu, tá? E o Montesquieu foi um dos iluministas que sugeriu, então, a divisão dos poderes em executivo, legislativo e judiciário. Já existia isso na nossa Constituição? Já existia, tá? Lá da Constituição de 1824. Mas lá naquela Constituição existia um outro poder, que era o moderador. Quem que exercia esse poder moderador era o imperador, ou seja, de nada adiantava existir os 3 poderes, por quê? Porque esse poder moderador, ele era como se fosse algo que pudesse anular tudo que os outros pensavam ou faziam. Então, de nada adiantava ter os poderes independentes se eles não tinham autonomia para trabalharem sozinhos. Tá? O poder moderador vinha e cortava tudo. Então, quando eu falo em divisão dos poderes nessa Constituição aqui, ó, eu quero dizer que o poder moderador deixou de existir. E aí passam a ter somente 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário, tá? E talvez para nós, um dos fatos mais importantes e que nega tudo que a gente acredita hoje é sobre o voto, tá? Em muitas oportunidades nesse ano eu vou falar sobre o voto para vocês,
porque o voto, ele é o ápice, é o ponto alto da nossa democracia, tá? É como a gente demonstra o quanto a gente pode e o poder que a gente tem de participar da nossa tomada de decisões, tá? Lá no sexto ano, vocês estudaram que foi, por exemplo, lá na Grécia, que se criou a democracia, que ela era diferente, lógico, da que nós temos hoje, mas que a participação do povo é muito importante. E como que a gente participa da política? Elegendo as pessoas que nos representam, tá? Então, aqui, ó, diz assim: o voto baseado na condição econômica não existe mais. Esse voto nós chamamos de voto censitário, que lá na Constituição de 1824 só podia votar ou ser votado também, tá? Pessoas que tinham uma determinada quantia de dinheiro, ou seja, excluía praticamente metade da população brasileira. E aqui nessa Constituição vai continuar excluindo por quê? Porque só podem votar os homens acima de 21 anos, tá? E ainda tem algumas outras ressalvas. Os analfabetos, as mulheres e os mendigos também não poderiam votar. A nossa população nessa época no Brasil não era tão grande quanto a gente tem hoje, mas só lá naquela época, cerca de mais de 60, de 70% da população era analfabeta. Ou seja, quem que participava da tomada de decisões era um grupo muito reduzido de pessoas. Então é por isso que tem aquele título lá, República das Oligarquias. É muito pouca gente mandando e dominando o país, que a gente sabe o tamanho que é, tá? Essa tabelinha aqui, ó, vocês não têm no primeiro material, mas vocês vão ter no segundo, tá? Que é o que eu vou mandar já na semana que vem. Então, não precisam se preocupar em copiar ela também. Agora eu vou falar de característica, pessoal, que não está lá no material de vocês ainda, tá? Nesse material aqui que eu mandei para vocês, ó, vocês têm uma listinha lá com o nome dos presidentes, tá? Esse aqui vocês já têm, os presidentes da República Velha foram. E aí tem uma listinha que vai do Marechal Deodoro da Fonseca até o último presidente, que é o Júlio Prestes de Albuquerque. Mentira, o Washington Luiz. Depois eu vou falar por que não é o Júlio Prestes, tá? Nós já vamos chegar lá. Então, teve ali bastante gente que passou pelo poder. Alguns não chegaram nem a assumir, teve uns que morreram, teve outros que assumiram e morreram depois, outro foi afastado, um ficou no lugar do outro. Por isso que tem uma listinha tão grande, tá? Lembrem que vocês podem me interromper, tá? Caso vocês queiram fazer alguma pergunta. A professora Elisiane tem uma característica de falar muito rápido, tá? Às vezes, se vocês não entendem, vocês têm que me perguntar, certo? Então, vamos voltar lá para o nosso slide. Política do café com leite. Essa parte, então, já não tem no material de vocês que vocês já têm. Então, prestem bastante atenção, porque aí, quando vocês pegarem o próximo material, vocês já vão ter noção do que está falando lá, porque a professora já explicou para vocês, tá? Política do café com leite. Esse período que nós chamamos de Primeira República vai receber muitos nomes justamente por causa do período dele, tá? Das características que compõem ele. Então, nós temos Primeira República, República Velha, República das Oligarquias, Política do Café com Leite, República dos Generais. Tudo isso se refere ao mesmo período, tá? Que nós chamamos, dos anos de 1889 ao ano de 1930, tá? É um período curto, é um período ali de 40 anos, mas é um período bastante conturbado da nossa história, tá? Eu tenho esses dois. Deixa eu tentar ver se eu aumento um pouquinho. Esses dois desenhos aqui também vão estar lá no material que vocês vão receber, tá?
A política do café com leite, ela se explica da seguinte forma. O que tem a ver café e leite? Essa charge aqui é uma charge bem antiga, eu até não sei de que ano que ela é, mas ela explica exatamente o que é esse período, tá? Uma xícara de leite e uma xícara de café. Café representa São Paulo, que era um dos maiores produtores de café do Brasil. E o leite representa Minas Gerais. Mas isso é uma analogia, quer dizer, é algo que se fala para representar o período. Porque Minas Gerais também produzia muito café, tá? Então esses dois estados eram das regiões mais produtoras de café nesse período. Então não quer dizer que exatamente acontece assim. Mas a característica café com leite quer representar o quê? Aqui eu escrevi assim para vocês: revezamento entre São Paulo e Minas Gerais na presidência do país. O que quer dizer isso? Quer dizer que durante um período, somente São Paulo e Minas Gerais, pessoas desses locais, eram presidentes do Brasil, tá? Ou seja, esse ano, nesse mandato, tem um de São Paulo, esse de São Paulo, para o próximo mandato, vai indicar um de Minas Gerais. Depois, esse de Minas Gerais indica um de São Paulo, e assim sucessivamente, até praticamente acabar esse período, tá? Lógico que vai chegar uma época em que os outros estados vão querer participar da política, vão querer ter poder também, e aí a gente vai ter uma série de conflitos políticos, tá? E uma outra situação é que tem alguns historiadores que já nem concordam mais com essa teoria da política do café com leite, tá? Porque nessa época, por exemplo, nós temos outros países que também, outros países não, outros estados que também participavam muito da tomada de decisões no nosso país. Por exemplo, a Paraíba, o Rio Grande do Sul, tá? Nós vamos falar do Rio Grande do Sul mais adiante no fim desse período. E aí vocês vão entender o porquê que o Rio Grande do Sul também tinha poder, tá? E essa outra charge aqui, então, ela fala dos dois períodos que tem aqui, ó, na República Velha. A República da Espada, então tem o ano ali, ó, 1889 a 1894, e tem uma espadinha representando os militares. E o outro período, que vai de 1894 a 1930, que é representado, então, aqui pela política do café com leite. Outra abordagem desse período nós vamos chamar de política dos governadores, tá? Para nós entender esse período aqui, não é muito difícil porque não mudou muita coisa de lá para cá, tá? O que é essa política dos governadores? Ela é uma política estratégica que mantém os governos de São Paulo e Minas Gerais na presidência, tá? Só que para eles se manterem na presidência, eles precisam ser eleitos. E a eleição começa onde? A partir do momento em que eu, eleitor, deposito meu voto lá na urna, tá? Essa política nós chamamos de política dos governadores. Como é que ela funciona? Esse esqueminha que tem ali, eu vou mandar para vocês também, tá? O presidente lá em cima tem os seus subordinados, entre aspas, que também foram eleitos, tá? Que são os deputados e os senadores. Esses senadores, eles buscavam apoio aonde? Nas oligarquias estaduais, então, nos governadores. Os governadores, por sua vez, buscavam apoio nas oligarquias municipais, que são os prefeitos. E uma outra figura muito importante que é característica desse período aqui é o coronel. O coronel é uma figura emblemática do período da República, e a gente sempre vai falar que o coronel é uma pessoa muito poderosa, tá? E realmente ele é. Então aqui é um esquema. É um esquema de, vamos dizer, de conseguir votos. O coronel, que é o líder local, consegue muitos votos
no que nós chamamos de curral eleitoral ou voto de cabresto, que eu já vou explicar para vocês o que é, no município, tá? No município, nós elegemos o prefeito. Esse prefeito articula todos os votos no seu município para eleger alguns deputados, tá? E esses deputados articulam os seus votos com os municípios para eleger o presidente, tá? Ou seja, o que cada um ganhava com isso? O presidente deixava o governador fazer as leis e governar do jeito que ele quisesse. O governador fazia isso com o prefeito. Vinham muitas verbas. E tudo isso em troca de voto. Por quê? Porque estar diante de um governo simboliza ter muito poder, tá? Para nós, hoje, muitas coisas são vetadas. Hoje, a função dos deputados, por exemplo, dos senadores, ela é muito importante. Mas nessa época aqui, por meio das articulações e das estratégias, o presidente e os governadores faziam muito mais do que eles queriam, do que aquilo que era necessário para a população. Tá? Era como se eles fizessem um pacto em troca de votos e esses votos eram trocados em forma de favores. Tá? Nesse esqueminha aqui, vai ter lá na folha para vocês também. Tem bem no cantinho aqui, tá escrito, tem um pequeno gráfico e aí tem um agricultor ali em cima, tá? E dizendo que a população rural representava 70% da população. Ou seja, o coronel, ele era visto como uma autoridade, por quê? Porque geralmente ele era um grande fazendeiro, tá? E aí a característica principal desse governo, quando eu digo assim, ó, o governo nessa época praticamente fazia o que ele queria, tá? Ele não era impedido, por exemplo, pelos deputados ou pelos vereadores, enfim. Existia lá no governo federal um sistema que se chamava degola, tá? Degola, nesse caso, quer dizer cortar. Cortar o quê? Cortar do governo aquelas pessoas que eram contra as coisas que estavam acontecendo. Por exemplo, a professora Elisiane foi eleita, que era meio difícil nessa época, né? Só se eu fosse um professor. O professor foi eleito, mas esse professor tem ideias contrárias ao governo. Então, eles davam um jeito de manipular e tirar essa pessoa do governo, tá? Ou seja, embora eu tenha sido eleita, eu não vou assumir o meu cargo porque, entre aspas, o governo não vai deixar, tá? Então, essa prática de não deixar as pessoas assumirem o governo se chamava degola. Hoje, pelo sistema eleitoral que a gente tem, é mais difícil acontecer isso. Agora, entre mais nada, eu quero que vocês prestem muita atenção nesses termos aqui, tá? Porque eles são as principais características do período e nós chamamos de voto de cabresto e o coronelismo. O coronelismo é a ação que o coronel, ó, geralmente uma figura assim que a gente vê muito nos filmes e nas novelas, um homem poderoso, sempre bem vestido, que vivia numa grande casa, lá numa fazenda, enfim, que tinha um poder muito grande sobre os subordinados, os empregados, e sobre o seu município também, tá? O coronelismo quer dizer a fase em que o coronel exerce aquele poder. E o voto de cabresto funciona da seguinte forma: as pessoas só votam para quem o coronel quer, tá? Ou seja, indiferente se eu tenho direito ao voto, eu tenho que votar para quem o coronel quer, por quê? Estão vendo ali a urna? O voto não é igual a gente tem hoje, entra lá na cabine, fica lá fechadinho, ninguém vê para quem eu votei. Não. O voto, ele era aberto. Isso quer dizer o quê? Que o voto aberto, todas as pessoas viam para quem você estava votando. E lá dentro da sessão eleitoral, por exemplo, o coronel colocava quem ele queria para ficar cuidando, os jagunços, por exemplo, que a gente pode chamar assim. E ai de você se não votasse para quem o coronel quisesse. Então é por isso que a gente chama de voto de cabresto. Ó, nessa imagem,
o coronel está segurando por uma cordinha o eleitor, como se o eleitor fosse um burro, tá? É essa analogia, essa, vamos dizer, ligação que se faz com o voto de cabresto, que o coronel, ele controlava as pessoas e ele fazia delas o que queria. Cabresto se coloca em quem? Nos animais. Então, o eleitor dessa época era considerado um animal, uma pessoa que não pensava. Mas não é exatamente assim que a gente pode ver as coisas. Nós podemos dizer que, como a situação das pessoas era muito difícil naquela época, qualquer coisa que elas ganhavam em troca do voto era boa, tá? Fosse uma cesta de alimentos, fosse remédio, fosse um emprego, tá? Tudo isso, entre aspas, era permitido. Hoje nós chamamos isso de compra de voto, é coisa que não pode acontecer, mas naquela época acontecia muito, tá? Então, nós chamamos essa prática do coronel obrigar o eleitor a votar no seu candidato de voto de cabresto, tá? Essa imagem aqui, ó, é uma imagem lá de 1927, e ela é a que mais caracteriza esse poder, porque ela, apesar de ser uma imagem histórica, ela fala exatamente aquilo que eu estou falando para vocês. O político, tá? Levando, puxando pela cordinha o eleitor. E o eleitor, nesse caso aqui, ó, é quem? É o burro, por isso que eles chamavam de voto de cabresto, tá? Hoje, a gente tem o poder da eleição, o poder do voto, ele é muito grande para nós. Então, a gente tem que ter noção de que quem eu estou elegendo é aquele que vai trabalhar ao meu favor. Então, por isso que a gente sempre ouve as campanhas políticas. Conheça o seu candidato, analise as propostas dele, enfim, para você saber exatamente em quem você vai votar, tá? Mas como a gente tem o voto de papel, era muito difícil de controlar essas coisas, tá? Essa charge aqui, ó, ela se refere às características do voto de cabresto. Tá, mas o que tem a ver um defunto professor com o voto? Então, assim, como o voto era de papel, era muito fácil burlar as eleições, tá? Há uma cidade que tem 5 mil habitantes, parecia lá 7 mil votos. Sendo que entre esses habitantes ainda tem crianças, mulheres que nem votavam. Então, existia muita fraude. Votos a mais, por exemplo, os eleitores votarem em mais de uma urna. E essa imagem aqui se refere ao voto de pessoas mortas, tá? Como assim, professor? Eles iam tirar o defunto lá para ir votar? Não, muito pelo contrário. Eu ia lá e votava com os documentos, que também não eram muitos nessa época, no lugar de uma pessoa que já havia falecido, tá, professora? Mas quando a pessoa morre, eles não tiram do sistema. Hoje eles tiram do sistema. Nessa época não existia sistema nenhum. Então, até sair um certidão de óbito e concluir que o fulano estava morto, já tinha acontecido muitos votos de pessoas que já haviam morrido, tá? Então, essa era outra prática de fraude nas eleições. Aí aqui o defunto está dizendo assim, ó, o cavaleiro que vai à cidade quer ter a gentileza de me fazer visar, quer dizer, valer este título de eleitor, ou seja, nas eleições acontecia meio que de tudo, tá? A obrigação, a compra de votos, a troca de votos por favores, os votos de defunto, ou simplesmente uma urna lá do nada sumia, enfim. Tudo isso para quê? Para manter as oligarquias no poder, tá? Economia. A economia aqui, então, baseada principalmente na produção do café, tá? É esse café, por exemplo, que vai fazer com que as pessoas acumulem muito capital, muito dinheiro, para daqui a pouco estar investindo em outras coisas, até porque a grande produção de café não vai durar para sempre, tá? Então, nós temos o café como a principal atividade econômica do país, mas nós temos outras coisas também, como o extrativismo da borracha,
um ciclo de imigração muito grande dentro do nosso país, tanto vindo para trabalhar nas lavouras de café, tanto indo lá para o norte para trabalhar na extração da borracha. Também nós temos a produção do cacau bastante grande, que contribuía bastante para o PIB da nossa cultura nessa época. E aqui também, pessoal, vai pegar bem no meio do evento mundial que nós chamamos de Primeira Guerra Mundial, tá? Então, embora ainda exista o café como um grande auxiliar da nossa economia, daqui a pouco o Brasil vai também se sentir obrigado a iniciar e desenvolver a sua indústria. Por quê? Quando nós estudarmos a Segunda Guerra Mundial, a gente vai entender que para a Primeira Guerra Mundial, não a Segunda, a gente vai entender que o mundo praticamente vai parar para brigar. Ou seja, os países que não estão envolvidos com a guerra e que dependiam de produtos, por exemplo, que vinham lá dos países envolvidos com a guerra, eles vão ter que se mexer, porque senão eles vão ficar sem. E o Brasil é um desses países. Nós vamos ter que começar a produzir aquilo que antes a gente comprava. Então, nesse período também, a gente vai ter o início da modernização e do desenvolvimento da indústria no Brasil, tá? Então, nós temos pessoas que têm muito dinheiro, acabei de falar deles, que são os cafeicultores, principalmente, e outros, é claro. Mas é daí que vai vir o dinheiro para iniciar as primeiras fábricas no país, tá? Então, quando a guerra inicia, os países europeus não fornecem mais produtos ou deixam de fornecer, então tem que se iniciar, a gente vai ter que começar de algum ponto. E aí a indústria começa a se desenvolver no Brasil. E junto com essa indústria também, nós vamos ter o desenvolvimento de uma nova classe, tá? Lá no 8º ano, vocês estudaram a Revolução Industrial, e vocês viram que a partir do momento em que a Revolução Industrial começou a acontecer lá na Europa, surgiu uma nova classe, que eram os operários. Quem são os operários? As pessoas que trabalham diretamente com a indústria. E aí, aqui no Brasil, não vai ser diferente, tá? Então, nós também vamos ter a formação de uma classe operária, uma classe que daqui a pouco vai querer lutar por direitos, certo? Lá na folha de vocês, portanto, nós temos lá, então, esse esqueminha aqui, tá? Esse esqueminha, ele é resultado do vídeo que eu mandei para vocês. Inclusive, antes que eu esqueça, eu vou mandar ali no chat, ó, os 2 vídeos, quem quiser acessar depois. O primeiro vídeo é o vídeo que já tá lá na folha, tá? E o segundo vídeo é o vídeo que eu vou sugerir no próximo material para vocês, mas quem quiser assistir já pode assistir, tá? Que é esse vídeo aqui, ó. Eu mando esses vídeos que são desenhados para vocês, até porque eu acho mais atrativo eles, tá? De se ver, a conversa deles é mais fácil de entender. Então, para eu aprender, seria mais fácil, tá? Então, o primeiro vídeo é o vídeo ali do roteiro desenhado, que originou, então, esse esqueminha aqui que vocês receberam no material, tá? Esse material aqui, então, ele detalha tudo que tem já no conteúdo e também no vídeo. Ele faz um esqueminha. Todos os vídeos ali daquele canal, que falam de história, de outros assuntos também, no fim sai esse esquema aqui que a gente chama de mapa conceitual. Então, as principais coisas que fala no vídeo tá desenhado e depois se transforma em uma imagem. Eu ainda cortei aqui do lado uma parte que nós ainda vamos falar adiante, tá? Então, nesse esqueminha fala o quê? República da Espada, aqui no cantinho, ó, quem foram os 2 presidentes, Marechal Deodoro, que foi polêmico, depois o Floriano Peixoto, que assumiu e tentou colocar ordem nas coisas, tá? Nós temos aqui, ó, a República Oligárquica, então fala aqui do café com leite, que é a alternância do poder de Minas Gerais. E aí fala aqui, ó, já no cantinho, sobre outro momento que nós ainda não chegamos lá, que são as revoltas, e sobre o fim desse período aqui, e também vai dar início a uma nova fase, que vai ser o governo do Getúlio Vargas. Mas então, antes de nós
falarmos do fim da República Oligárquica, nós ainda iremos falar das revoltas, tá? As revoltas que ocorreram no nosso país durante a Primeira República, em especial o cangaço, a Guerra de Canudos, as greves operárias, a Guerra do Contestado, a revolta da vacina e a revolta da chibata, tá? Ou seja, não quer dizer porque o Brasil está na República que o povo continue ou tenha mudado a situação de vida, por exemplo, do povo. Não, o povo ainda continua vivendo mal, continua precisando de lutar pelas coisas que eles acreditam e mudar a realidade onde eles vivem, tá? E resultado disso vai ser praticamente todas essas revoltas aqui que nós vamos estudar mais adiante, tá? A nossa próxima só vou falar um pouquinho, porque eu já vou mandar ela, deixa eu ver que dia que é para vocês, quarta-feira, tá? Então, vai ter exatamente o que eu já expliquei para vocês aqui. As charges que estão ali, ó, nos slides, tá? Uma explicação sobre o que é a política dos governadores e a política do café com leite. O quadrinho sobre a Constituição, tá? De 1890. Um outro item aqui que fala sobre o voto de cabresto, tá? Quais as características principais. E por último, vai falar da economia, da industrialização, que eu também já citei aqui para vocês, tá? Agora, então, quero saber se vocês têm alguma pergunta para fazer, se a professora falou muito rápido, se vocês conseguiram entender. Então, eu tentei abordar nesses slides ali parte do que vocês já têm lá na folha e também já o que eu vou mandar para vocês na próxima semana. E aí, então, como é que foi? O que vocês acharam? Tá fácil por enquanto? Tá suave. Tá suave? De boa. Então tá, esse conteúdo bem no início não vai ser difícil não, tá? O conteúdo do nono ano vai começar a se dificultar um pouco lá mais para frente, quando a gente começar a falar da Primeira Guerra, da Segunda Guerra, do nazismo, do fascismo, e complica ainda mais quando a gente chega a falar dos governos brasileiros mais atuais, tá? Que aí é um monte de gente para a gente poder compreender, enfim, se torna um pouquinho mais difícil. Alguém tem alguma pergunta que quer falar hoje ainda? Não. Não. Tá? Então, só coloquem ali no chat para mim o nome de vocês, tá? Para eu saber exatamente quem entrou depois. E de minha parte, hoje era isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me perguntar agora, ou quiserem me perguntar depois, tá? Podem me mandar uma mensagem lá no WhatsApp. E aí, sempre, então, na próxima atividade, eu vou tentar fazer com vocês, junto com a turma da tarde, para facilitar também. E aí a gente consegue trabalhar tudo num momento só, certo? Então, abordamos hoje o assunto Primeira República e as suas características. Governo Marechal Deodoro, governo Floriano Peixoto, política do café com leite, coronelismo, voto de cabresto, tudo isso, certo? Então, se ninguém tem nenhuma pergunta, a gente encerra e eu vou encaminhar o material para vocês na quarta-feira, certo? Tá. Beleza, então, pessoal? Tá. Obrigado pela participação de vocês. Espero que nas próximas aulas vocês entrem também para a gente poder conversar. Uhum. Dúvidas? Podem me chamar lá no WhatsApp, certo? Tá, certo. Então, tenham um bom dia e até mais. Tchau.